essa cobertura já a partir de amanhã, que inclusive é o dia da abertura do evento. E logo mais, gente, o presidente Lula vai embarcar para a Colômbia, onde ele participa de um evento lá, a Cúpula dos Líderes da Comunidade dos Estados Latino-Americanos, a CELAC. Esse evento ele deve reunir 33 países da América Latina e o Caribe, além de 27 representantes de nações da União Europeia. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Bom dia, professor, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, é um prazer conversar com vocês sempre. Professor, o senhor acredita que Lula vai tocar no assunto Estados Unidos e Venezuela nesse momento de tensão entre os países? Não há dúvida de que este é um assunto muito importante, né? Porque o presidente Trump, que enfrentou aí uma situação difícil eleitoralmente falando, né? Nós tivemos aí um problema eleitoral para o Partido Republicano e isso de alguma forma afeta a questão política nos Estados Unidos e claro que Trump, nesse processo todo, começa a sentir algumas retrações com relação às políticas que ele tem implementado. E essa ideia de invadir a Venezuela é uma ideia que ele já teve no primeiro mandato e, claro, busca aí uma série de medidas e de alternativas para tentar justificar isso perante a comunidade internacional. Mas o fato é de que é uma preocupação. Para a América Latina seria ruim que isso acontecesse, porque nós veríamos aí mais uma vez uma intervenção dos Estados Unidos no continente e considerando que desde 1947 os Estados Unidos estiveram envolvidos em mais ou menos umas 70 operações de troca, não é, de governo, de operações para derrubar governos, nós vemos que isso é uma preocupação, uma região que tem enfrentado ainda todas as dificuldades dessas movimentações que aconteceram no passado e o próprio período militar no Brasil é reflexo desse tipo de política dos Estados Unidos. Um dos tópicos também, né, professor, muito bom dia, é a militarização em relação ao Caribe pelos Estados Unidos. Será que realmente isso vai adiante? Nós temos que levar em consideração que o Trump está fazendo isso com base em 4 aspectos, né, para a gente não deixar de levar em consideração. Claro que existe aí já há algum tempo, como política externa dos Estados Unidos, uma preocupação com a ascensão de regimes de esquerda na América Latina, porque entende que a América Latina é o seu quintal nesse processo todo e com isso quer manter a região dentro de um espectro ideológico que atinja e esteja de acordo com os interesses dos Estados Unidos. Então, existe o argumento ideológico, existe o argumento econômico também, quando você olha ali para a Venezuela e olha também para as Guianas, né, onde você tem ali um grande reservatório global de petróleo e, embora os Estados Unidos tenham autossuficiência de petróleo, tem ali grandes interesses das suas empresas multinacionais, a ExxonMobil e outras empresas norte-americanas que atuam na região e que têm, claro, um interesse em manter o seu poder nessa região, explorando o petróleo. E claro que o regime de Maduro não tem sido aí um dos mais favoráveis nesse processo todo, e claro que também com essa ideia de uma possível guerra entre Venezuela e Guiana, você nota que os Estados Unidos começam aí a tentar estar mais presentes nesse processo para a proteção das suas empresas. E tem um terceiro aspecto que nós não podemos deixar de levar em consideração, que é a questão política norte-americana, como eu mencionei antes, e também o próprio Marco Rubio, que começa aí a tentar se viabilizar como possível candidato à sucessão de Donald Trump daqui a algum tempo. Mas, então, essa presença norte-americana na região tem este objetivo de assegurar os interesses dos Estados Unidos e, obviamente, que para aqueles que têm a recordação histórica de que todos estes processos de intervenção dos Estados Unidos, mundo afora, não terminaram bem para os países que sofreram o processo, isso é temeroso e temerário também. É só nós olharmos para aquilo que aconteceu no Afeganistão, no Iraque, na Líbia, em todos os processos de intervenção que os Estados Unidos tiveram, que romperam a ordem institucional, que ainda que seja ruim
e péssima, depois dos processos de intervenção, conseguem ficar ainda piores. Então, essa é uma preocupação que deve rodar na América Latina, que deve estar presente, e, claro, uma presença militar dos Estados Unidos na região gera este tipo de preocupação. Agora, professor, vou chamar os nossos comentaristas para esse debate também, começando pela Ana Beatriz Rich. Professor, bom dia. Professor, retomando um pouco a questão da relação entre Brasil e Estados Unidos, o senhor acha que eventual comentário do presidente Lula a respeito da situação na Venezuela pode, de alguma forma, atrapalhar esse caminho de negociações a respeito das tarifas que, a duras penas, a gente conseguiu iniciar? Veja, eu acho que se você quiser ser muito amistoso ao governo Trump, e ser completamente sem vértebra nesse processo todo, você admitir qualquer interferência do governo americano na região é péssimo para o próprio Brasil. Nós sabemos que Donald Trump não entende outro diálogo senão aquele de que tem ali uma posição mais dura e severa e de enfrentamento até, porque todos aqueles que buscaram um diálogo de subserviência aos Estados Unidos, como a gente observa na União Europeia, na Coreia do Sul e no próprio Japão, eles não conseguiram ali reverter a situação. E mesmo depois da conversa do presidente Trump, se eu não me engano, o presidente Trump, em que o Brasil quis aí oferecer o seu ramo de oliveira nesse processo todo, ao que me consta, as tarifas também não foram alteradas, não é? Diferentemente daquilo que os chineses, depois da reunião, logo tiveram ali um anúncio de uma redução de 10%. Então, fica muito clara aquela velha frase do Henry Kissinger, dizendo que ser inimigo dos Estados Unidos é um grande problema, mas ser amigo pode ser fatal, e esta é uma preocupação que a gente tem que ter, porque a subserviência na política externa, com relação ao presidente Trump, significa a possibilidade de ele fazer e impor a sua vontade nos países e na região. Então é isso que a gente precisa ter, né? É um pouquinho de coluna vertebral para enfrentar esse tipo de situação. Bom, participa aqui com a gente também o Rick Kriegner, fazendo a próxima pergunta. Professor, bom dia. A minha pergunta tem a ver com o relacionamento da CELAC, né, do grupo como um todo, na pauta aí da próxima semana. O continente sul-americano e também envolvendo aí a América Central, defender agora a legitimidade, talvez, aí quer dizer, a ilegitimidade de uma intervenção americana é uma coisa esperada, né, que seja essa a pauta. Mas o posicionamento do presidente Lula defendendo a questão da soberania, dizendo que isso, que é o que ele tem feito recentemente, isso não fica um pouco vazio? O discurso não fica um pouco vazio para a política externa brasileira? Porque a política externa brasileira sempre foi reconhecida por ser muito pragmática, né? E nesse sentido, não oferece soluções para a Venezuela, enquanto também rejeita a intervenção americana, que aí é uma outra discussão. Mas não seria mais produtivo discutir, então, como é que nós garantimos a autodeterminação do povo venezuelano que não teve o direito de escolher seu presidente? O fato é de que também você querer que Washington decida quem vai ser o próximo presidente da Venezuela também é equivocado, né? Porque nós fizemos isso já quando o governo dos Estados Unidos decidiu que o presidente da Venezuela era o Guaidó e não aconteceu nada. E muitos países latino-americanos embarcaram naquela decisão de não reconhecer a Venezuela. O fato é de que diplomacia é conversar com seus inimigos. Diplomacia não é conversar com quem você se dá bem. Não é? Então, a arte da diplomacia é justamente manter o contato com países com os quais nós discordamos e não somente tentar reverter as situações por meio de sanções ou por meio de atuação militar. Então, isso vai contrariamente toda a ideia de diplomacia, não é? A partir do momento que você só acha que diplomacia é conversar com seus amigos. Então, a postura do Brasil nesse sentido tem de ser de que o diálogo é a melhor forma, embora nós reconheçamos que o diálogo tome tempo. Não é? Ele demora muito mais tempo para resolver as situações. E é claro que neste diálogo nós podemos ter instrumentos de pressão, através do comércio, nós podemos ter aí uma tentativa de fazer com que Maduro compreenda também que a longevidade do seu governo já está chegando ao fim.
Então, é preciso que haja aí a conversa neste processo todo, mas abster-se da diplomacia, querer aí, através de imposição, alterar o quadro, é temerário nesse processo todo. E o grande desafio que nós enfrentamos é de que qualquer presidente que vier a assumir na Venezuela, se não tiver aí um processo de anistia, um processo de inserção ou de reinserção daqueles que apoiaram Maduro ao longo dos anos, você vai ter ali um regime político muito complicado posteriormente. O grande desafio, na minha opinião, em todo esse processo, é que quebrar a ordem institucional pode ser muito pior em razão do tempo que vai tomar para ser reconstruído. E a única coisa que nós não gostaríamos de ter na América Latina, e particularmente nós, no Brasil, que somos país que tem fronteira com a Venezuela, é ver uma ordem institucional quebrada que leve o país ali a se tornar ainda pior do que já está e levarmos aí a uma situação de um Estado falido num país que foi, historicamente, um grande baluarte da democracia na América Latina e que se perdeu nos últimos anos, claro que por enormes erros que ocorreram politicamente dentro do país, mas que não consegue aí reverter essa situação porque o fato de estar sob ameaça constante fortalece o regime que está no governo atualmente. Então é muito fácil para tanto Chávez como Maduro utilizarem desta situação com os Estados Unidos para se fortalecerem politicamente. Então é um erro, né? É um erro diplomático, é um erro da diplomacia norte-americana e é um erro também dos europeus que caminham nos mesmos passos sem levar em consideração que o diálogo é fundamental para que isso mude eventualmente. Muito obrigada, professor Marcos Vinícius de Freitas. E a gente vai acompanhar, claro, os desdobramentos da CELAC, né, dessa reunião que acontece hoje, também o discurso do presidente Lula ao longo da nossa programação aqui